Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Sessão Pipoca Espiritual. E hoje a gente vai falar de uma animação, um desenho, que se chama Guerreiras do K-Pop. Esse filme já deu o que falar, gente. Muita gente assistindo, top 10 aí, muito tempo nas paradas, mas hoje é o nosso dia de fazer a nossa reflexão, trazendo uma visão espiritual aí desse filme, dessa animação. E antes da gente começar a fazer essa nossa reflexão, convido vocês a entrarem aqui no canal Tatiana Benites no YouTube. Aproveita que você está aqui, deixa aqui o seu like, deixa os seus comentários. Se você não está assistindo a gente pelo YouTube, está assistindo a gente aqui pela TV Mundo Maior ou ouvindo a gente pela Rádio Boa Nova, deixa também seu like, deixa também seu comentário, por onde você estiver, manda mensagem para que a gente vai receber com todo carinho e a gente vai ouvir as sugestões de vocês. Então, convido vocês, entrem no canal do YouTube Tatiana Benites, vejam toda a nossa programação, deixa vários likes, compartilha com seus amigos, segue a gente no canal, e colabora com a gente, traz a sua sugestão de filme, traz a sua sugestão de série, de desenhos, que a gente vai fazer a análise espiritual aqui também, ok? Bom, antes da gente começar a falar de guerreiras do K-pop, eu vou chamar aqui o Damião para falar para a gente a ficha técnica desse filme. Olá, 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 Tati, olá, os amigos que nos acompanham. Mais uma sessão Pipoca Espiritual. Guerreiras do K-Pop. Data de lançamento: 20 de junho de 2025, da Netflix. Diretora Beige Cake. 1 hora e 35 minutos de duração, uma animação, uma aventura, uma fantasia, um musical. Guerreiras do K-Pop. O longa animado mistura ação com uma história sobre amizade, sobre confiança, a importância de se manter fiel à sua identidade, com visuais deslumbrantes, sequências de ação bem coreografadas, humor, um pouco de fantasia e uma mensagem universal sobre autodescoberta. É fácil entender por que o filme conquistou o público, né? A animação que se tornou rapidamente um sucesso do mundo todo, liderando os rankings globais, com mais de 33 milhões de visualizações, isso em apenas 2 semanas, alcançando o top 10 em 93 países. A produção tem inspirado fãs ao redor do mundo e a audiência já está pedindo por uma continuação. Sim, já estão pedindo Guerreiros do K-Pop 2. 7 faixas da trilha sonora do filme chegaram a Billboard. As músicas alcançaram o topo das paradas do Spotify dos Estados Unidos, ocupando a primeira e a segunda posição. Guerreiros do K-Pop, temos Ruby, Mira e Joy, formando um grupo de grande sucesso. No entanto, quando elas estão distantes dos holofotes, são caçadoras secretas do demônio. A ascensão de um novo grupo rival de K-pop, misteriosamente formado por demônios masculinos, coloca todas elas em um novo desafio, em um cenário sobre a cultura sul-coreana, Tati. Foi um grande sucesso esse desenho e é ainda, né, um grande sucesso, porque as músicas aí estão nas paradas de sucesso ainda. Mas antes da gente começar a falar e fazer a nossa análise espiritual, vamos ver a nossa vinhetinha. Agora, a gente já pode começar a falar sobre Guerreiras do K-Pop, que é um desenho, né, uma animação, que vai falar bastante coisa pra gente. E é um desenho super espiritual, gente, porque ele já começa falando ali do bem e do mal, elas são guerreiras, elas são guerreiras caçadoras secretas de demônios, né? Então,
elas estão o tempo inteiro ali fazendo essa caça aos demônios para que o planeta, né, seja um planeta bom, né, livre dessas energias ruins. E daí me veio muito essa reflexão, né? Falei, tá, e será que a gente precisa de 3 pessoas para fazer isso? A gente precisa de todo mundo, né? A gente precisa de que todo mundo vibre o positivo, né, o bem, para que a gente consiga combater o mal. Então, o desenho ele é muito forte por isso, né? Elas usam a música para entreter as pessoas e dentro da música elas usam a energia que elas têm para compartilhar dessa boa energia e fazer com que torne uma camada, né, no nosso planeta, onde divida, deixe o mal embaixo, né? E lembra muito essa comparação, né, do umbral, da parte mais da parte boa, da parte mais celeste, dividindo a parte do mal, que seria o umbral mesmo, né? Se a gente for na essência da palavra umbral é o que fica embaixo, né? Então é o subterrâneo, né? Então, o desenho mostra essa camada, né? Se torna uma camada e o que está embaixo é a zona das trevas, né? Onde eles falam que vivem os demônios ali. Então, o filme já é muito gostoso de assistir, assim, é cheio de música, para quem gosta de música, é cheio de música, e as músicas vão contando a história, né? As músicas vão contextualizando o que elas estão sentindo, o que está acontecendo. Então é interessante prestar atenção nas letras das músicas e não só na história que está sendo contada ali através do desenho, né? E é interessante a gente ter essa reflexão com esse filme, porque a questão do bem e do mal ela está presente em todos os lugares, em praticamente todos os filmes, todos os desenhos, todas as coisas que a gente vive. Porque existe esse antagonismo, existe o bem e existe o mal, né? E a gente precisa escolher um lado, a gente precisa escolher o lado do bem. Não existe eu escolher o lado do mal, né? A gente, mas eu posso escolher o outro lado. Você pode estar no lado errado, né? O lado correto é o lado do bem, né? Então, quando a gente fala, né, de distinguir o que é bom, o que é mal, é fácil a gente entender que o que é bom é o que nós gostaríamos para nós. E que as coisas que são ruins são aquelas coisas que nos deixam tristes, que nos deixam mal, que nos deixam com raiva, né? São as coisas que não fazem bem para nós, então elas são ruins. Se elas não fazem bem para ninguém, essas coisas são ruins. Então a gente sabe o que não é bom fazer. A gente sabe o que não é bom desejar. A gente sabe o que não é bom pensar. E por que que tantas vezes a gente segue fazendo tudo isso, né? Então fica a reflexão, né, dessa questão. Nós aprendemos com os dois lados. A gente aprende tanto com o bem quanto com o mal, né? Mas a nossa escolha deve ser o bem. Porque enquanto a gente não estiver no bem, 100%, a gente vai continuar sofrendo as consequências da nossa escolha no mal. Então a gente vai continuar sofrendo tudo o que a gente precisa para a gente evoluir a ponto de pensar que temos só que praticar o bem, né? E a nossa consciência vai nos cobrar de tudo isso, né, Damião? Sim, né? Sempre, né, Tati? Sempre a nossa consciência nos cobrando, sempre, sempre, sempre. E guerreiras do K-pop, falando a Tati, falando do bem e do mal, pergunta 630.
de O Livro dos Espíritos. Como se pode distinguir o bem do mal? O bem é tudo que está de acordo com a lei de Deus, e o mal é tudo o que dela se afasta. Assim, fazer o bem e se conformar à lei de Deus, fazer o mal é infringir esta lei. Pergunta 636 do Livro dos Espíritos. O bem e o mal são absolutos para todos os homens, a lei de Deus é a mesma para todos. Mas o mal depende, sobretudo, da vontade que se tenha de fazê-lo. O bem e o mal sempre mal, porque, seja a posição do homem, a diferença está no grau de responsabilidade. Pergunta 642. Será suficiente não se fazer o mal para ser agradável a Deus e assegurar uma situação futura? Não! O quê? Será suficiente não se fazer o mal para ser agradável a Deus e assegurar a situação futura? Não! É preciso fazer o bem no limite das próprias forças, pois cada um responderá por todo o mal que tiver ocorrido por causa do bem que deixou de fazer, Tati. Nós precisamos fazer o bem. Não adianta não fazer o bem, deixar de praticar o mal. Deixar de praticar o mal já é um grande passo, claro que é um grande passo, a gente já vê esse avanço, mas você precisa praticar o bem. E daí no desenho, né, elas acabam fazendo muito sucesso, né, as pessoas amam as três cantoras, né, e elas começam a pensar em descansar também, né? Porque elas precisam descansar para depois começar com um novo sucesso. E uma delas, né, esquece dessa parte do descanso, né? E fala: "Ai, não, olha, gente, eu lancei ali que a gente vai falar da música nova e tudo mais, né?" E daí, de novo, sem descansar, elas continuam fazendo, trabalhando, trabalhando, trabalhando. Isso também me leva a uma outra reflexão, que a gente precisa do descanso. A gente precisa parar, né? A gente precisa saber a hora que a gente precisa parar, porque o nosso corpo físico precisa do descanso. Nosso corpo físico, a nossa mente precisa do descanso. Hoje em dia, tantas pessoas sofrendo, né, com a questão da saúde mental, por causa dessas pressões, né, de cada vez ter que trabalhar mais, tem que ganhar mais, preciso de mais e mais e mais e mais, e daí a cabeça não aguenta, o corpo não aguenta, o corpo grita, né? E aí também nessas pausas, né, e nas reflexões do filme, elas mostram também as suas vulnerabilidades, né? Quando elas conseguem se reunir ali para conversar, para entender, e aí tem uma delas ali que tem mais essa abertura de falar um pouco sobre ela, né? Mas todas elas escondem o lado sombra delas. Todos nós temos, né? Nosso lado luz, nosso lado sombra. E todos temos, todos, né? E o que é esse lado sombra? É aquele lado das nossas más tendências, é aquele lado das nossas inseguranças, dos nossos traumas, coisas que nós trazemos conosco, né, ao longo da nossa vida, porque aconteceu alguma coisa na nossa infância ou no nosso passado, e que a gente ainda precisa curar isso dentro de nós. Então, uma, né, guarda um segredo de ser muito tímida, por isso, né, tem essa atitude, a outra é muito insegura com o corpo, a outra tem toda uma história por trás e que da sua criação e tudo mais, e da sua origem, né, e por isso ela também esconde tudo isso. Então, todos nós somos vulneráveis, todos nós temos nossos pontos fortes e os nossos pontos fracos. E elas
mascaram aquilo, mesmo uma para outra, que são as 3 melhores amigas, vamos dizer assim, né, e elas mascaram tudo isso, porque elas querem fazer o sucesso, elas querem combater o mal e tudo mais, mas esse lado sombra esconde também esses sentimentos, né, que elas têm enraizados dentro delas e que elas não conseguem colocar para fora. Então, quando elas conseguem conversar sobre esse tema, uma começa a ver a outra de um jeito diferente. É tão importante a gente cuidar da nossa saúde mental, é tão importante a gente entender os nossos sentimentos, é importante a gente entender como, administrar as coisas que a gente sente, administrar os nossos sentimentos, porque aí a gente consegue também, lidar melhor com essas situações, antes de chegar, por exemplo, numa crise de pânico, depressão, de ansiedade, né, então a gente consegue lidar um pouco mais com esses sentimentos quando a gente consegue entender. No espiritismo, né, a gente fala muito da reforma íntima, que é nós aprendermos a lidar com as nossas debilidades, né, com os nossos pontos fracos, é a gente se autoconhecer, se aceitar como nós somos, né, dentro da nossa vulnerabilidade e aceitar o próximo como ele é, né, que isso é muito importante. A autoaceitação, né, Damião? Sim, falar em autoaceitação, né, Tati, é tão importante, e o filme trata disso, né? O filme traz esse tema, né? E o nosso. Vou dar um passinho antes, Tati. Vou lembrar a hora que você estava falando aí do nosso lado sombra, que no Espiritismo envolve em aceitá-la, integrá-la à sua consciência, usá-la como motor para o autoconhecimento. É a evolução. Em vez de negá-la ou se deixar dominar por ela. E a autoaceitação, o nosso aprimoramento de espíritos eternos, precisa contar com a autoaceitação através do possível conhecimento que tenhamos de nós mesmos. Gente, não é fácil, mas é necessário. Né? E, em compensação, é tão necessário que Kardec indagou, né, no plano espiritual. Qual o meio prático mais eficaz que o homem tem de se melhorar nessa vida e resistir à atração do mal? É a questão de número 919 de O Livro dos Espíritos. E a resposta, o sábio da antiguidade falou disse: conhece-te a ti mesmo. Em nosso aprimoramento, existe a necessidade da autoaceitação, pela qual possamos reconhecer as nossas possibilidades e limitações, e, sobretudo, não sermos dependentes absolutos da aceitação ou a desaprovação dos outros. Precisamos ter a vontade de ver e de entender, de saber e sermos conscientes cada vez mais de nós mesmos. Quando percebemos que o pensamento, sentimos que somos e teremos condições de mudanças do aprimoramento de nossa personalidade. E, ao lado do conhece-te a ti mesmo, né, Tati? Também vale. Aceite-te a ti mesmo, né, Tati? O aceitar a si mesmo, né, é muito importante, e é algo que a gente precisa trabalhar na gente, a gente precisa fazer com que, chegue na gente essa informação, né, e que como eu sou, esse descobrimento, né, como eu sou, o que eu faço de melhor, como é que eu posso fazer melhor, ser uma pessoa moralmente melhor, né, isso faz com que eu vá me descobrindo e vou me melhorando também. Então, o filme fala sobre o amor, né,
sobre esses sentimentos nobres que a gente precisa ter, que a gente precisa trabalhar em nós. E como elas fazem música, né, elas utilizam da música como um veículo, né, de levar a palavra, de levar o desabafo do que elas estão sentindo, né. Então esse desabafo, quando tem uma música que fala, né, de parar de se esconder, de se aceitar como é, de parar de esconder coisas que são minhas, né. É tão interessante essa música, porque mexe com a gente, tem a ver com a gente. Tem muitas coisas que são nossas que a gente não quer comentar com ninguém, nem com a gente mesmo, a gente não quer mais falar sobre aquilo, né. "Ai, esse meu defeito não quero nem eu falar, porque vai que o meu pensamento alguém escuta", né, não quero que ninguém saiba. Então, quando a gente ouve as músicas, e por isso também que é interessante, a gente escolher bem o que a gente está ouvindo, o ambiente que a gente está, as palavras que a gente está escutando, né, porque, dependendo da música, dependendo da energia que isso vem pra gente, é ruim também. Então, traz energia, a palavra tem muita energia. A gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala. Às vezes o que a gente está falando é o que nós estamos atraindo para nós, porque a gente está ali profetizando já as coisas para a gente. Estou fazendo afirmações para mim, né. Tem outros desenhos que a gente assistiu também que fala sobre essa mesma coisa do poder da palavra. Um desenho que é muito bom chama Enfeitiçados, né, que fala sobre o poder da palavra, né, e esse filme também fala a mesma coisa, né, das guerreiras, fala a mesma coisa, porque quando elas começam a mudar as palavras, a mudar o tom da música, a mudar aquela energia, elas conseguem também transformar o ambiente, porque a gente sabe, gente, que o amor sempre vence. O amor sempre vai vencer. O amor é o superior a tudo. Deus criou tudo. Só que ele deu para nós o livre-arbítrio. E foi aí que nós começamos a produzir o mal, né? Porque o mal é algo criado por nós. Ah, não, se Deus criou tudo, Deus criou o mal também. Imagina, você acha que ele ia criar o mal? Se ele só queria fazer o bem? Né? Então nós acabamos por estragar algumas coisinhas, e para a gente dar conta agora, a gente precisa se melhorar para resgatar aí tudo isso que não ficou bom, né. E é muito legal porque o desenho ele mostra essa diferença do bem e do mal, de um lado e de outro, né, eles chamam de demônios, né, o lado ruim, mas no fundo todo mundo tem pessoas que têm mais a influência do demônio, que eu chamo de sombra, né, tem gente que tem muito mais lado sombra do que lado luz, tem gente que tem lado luz superior ao lado sombra, mas a gente tem esse misto dentro de cada um de nós. E a gente precisa aprender a administrar isso, né. Então, o filme traz muitas mensagens ali também subliminares, né, porque também tem muito a ver com a questão do sucesso, né. Tem tanta gente que quer fazer sucesso, que quer lutar por aquilo e tudo mais, blá, 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 mas qual é o preço de tudo isso, né, Damião? Olha, às vezes é o preço alto ali, né, para poder querer, porque é o detalhe, né, as pessoas acham que, é fazer sucesso, e é o que vocês fala tantos e tantos cabe às vezes é a jornada que mais importa, não é chegar para fazer o sucesso, né, mas o entender isso, essa consciência aí você também falou de enfeitiçados, deixa eu comentar aqui, ó, já temos mais de 240 filmes, o Enfeitiçados foi a sessão pipoca de número 208. Olha
Tá lá, tá te falando de enfeitiçado, você pode conferir aqui na sessão Pipoca Espiritual que a gente teve, falamos também de enfeitiçados. E o filme, né, você estava falando, a música do grupo se torna uma arma sobrenatural contra tantas forças sombrias. Né? Cada trilha intensifica os momentos de emoção. Outro fator-chave para a popularidade do filme é a crescente interesse pela cultura coreana do mundo K-pop. Filmes, dramas coreanos já se tornaram populares em mercados como os Estados Unidos, e esse filme reflete essa mudança cultural com alta intensidade. A produção insere com cuidado elementos do cotidiano coreano, especialmente relacionados à comida e aos costumes, que são aspectos centrais da cultura coreana. O filme traz essa mensagem universal sobre os personagens que têm dificuldades para se aceitar, mas que acabam recuperando suas verdadeiras identidades. É uma jornada de amadurecimento que ressoa em diferentes culturas. Mesmo aqueles que não conhecem K-pop ou as tradições coreanas conseguem se conectar com esse assunto. E a música, como era de se esperar, carrega o coração da obra. Né? As canções originais com batidas contagiantes, letras que misturam inglês e coreano, é o tipo de som, gente, isso é real, que fica na cabeça da gente por dias e dias, Tati! É interessante que antes da gente começar a fazer o programa, o Damião comentou e falou assim: olha, estou há 2 dias cantando as musiquinhas estão igual um chiclete na minha cabeça. Né? Mas é interessante, né? Porque são coisas que para mim fica muito a mensagem do filme, né? O que ficou mais claro para mim é a questão deles quererem mostrar que existe um nível do bem, existe um nível do mal, e o amor sempre vence. Por mais que a gente pense, é mais difícil, eu não sei se eu consigo, não sei se eu chego lá e tudo mais, o amor vence. Né? O bem sempre vence. Né? Por mais que a gente tenha os nossos momentos de perda, por mais que a gente tenha os nossos momentos de luta, né? A gente perde uma batalha, mas a gente não perdeu tudo, a gente vai batalhar de novo ali. Então, o desenho mostra muito isso, é um enredo muito, muito rico, eu achei muito rico ali o desenho, e muito bacana a reflexão da autoaceitação, né? Principalmente pelos jovens que hoje são super cobrados, sempre fomos muito cobrados nessa questão do jovem e tudo mais, mas hoje a gente tem essa superestimulação, né, de tudo, de todos os sentidos aí por causa da tecnologia, por causa das redes sociais, aí eles se cobram porque querem se parecer com aquela que ganhou muito dinheiro, com aquela que ganhou a fama, com aquela que tem o corpo mais bonito, que não sei o quê. Então, por quê? Porque na rede social a gente só mostra o que é bonito, né? Quando eu tô sofrendo, eu não vou mostrar que eu tô sofrendo na rede social. Embora algumas pessoas também mostrem para dramatizar, né? Então, tudo depende de cada um de nós, né? Para que rumo que nós vamos tomar. Mas, gente, se a gente não praticar o bem, não tem como evoluir. Não tem como sair do lugar. Tá? E é isso. Espero que vocês tenham assistido esse desenho. Se vocês não assistiram, assistam, vale muito a pena. Vale muito a pena. E que essa reflexão tenha servido aí para vocês também. Se você não deixou seu like, deixa o seu like pra gente. Entra aqui no nosso site, né, no nosso YouTube, Tatiana Benites. Deixa o seu like. Gente, a gente tem mais de 240 sessão pipoca gravados, né, mais de 500 episódios lá de vários outros programas que a gente faz para vocês e que estão tudo lá. Vocês podem acessar ao momento que vocês quiserem. Segue a gente, compartilha esse vídeo, compartilha com seus amigos, que semana que vem tem mais. A gente vai estar aqui para trazer mais uma novidade para vocês e mais uma análise espiritual de filme. Tchau, gente. Fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau.